O nosso tema de hoje está no Evangelho de Jesus, no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, que é o Sermão do Monte. Ele fala assim: que brilhe a vossa luz. É a proposta de Jesus para nós. Então nós sabemos que Jesus, ele não impôs nada a nenhum de nós, mas ele fez propostas. E essa é uma das propostas que ele faz. Brilhe a vossa luz. Muito bem. Quando a gente estuda um texto desse, quando você trabalha a luz, aí você já logo vai pensando, né? Está ligado a boas ações. Como diz aqui a mensagem, né? Está ligado às boas ações. Elas é que vão promover a luz. E aí, se eu estou linkado a boas ações, automaticamente eu estou gerando luz. Estou produzindo luz pelas energias das minhas boas ações. Então, a gente observando esse texto, nós vamos ver que tem hora que a gente faz brilhar a luz, tem hora que não. A gente oscila muito. E oscila mais para menos. Então eu fico menos tempo não brilhando, né? E pouquinho tempo que eu consigo brilhar, fazer alguma coisa assim. Isso é natural porque a nossa estrutura psicológica ainda é uma estrutura de início. Quando é uma estrutura de início, nós temos dificuldades de nos adaptarmos com a proposta fundamental da vida. A gente só vai conseguir fazer essa luz brilhar mais intensamente e continuamente quando nós temos uma psique um pouco mais orientada para esse sentido. Então, esse estudo eu pretendo aprofundar um pouquinho nisso. Sabe por quê? Porque aí estão as causas das enfermidades. Aí estão as doenças, os desencarnes por doenças invasivas. Hoje mesmo fiquei sabendo de uma amiga minha que desencarnou, nem sabia. Estava com câncer, né? Uma moça nova desencarnou hoje. Até levei um susto na hora que me falaram. Então, o que é uma enfermidade? Como que ela se estabelece? E como ela sai? Então, nós pretendemos falar sobre isso. Quando a gente está em luz, tranquilo, sem problema nenhum, a gente tem menos chances de ter essas enfermidades tão invasivas assim. A gente pode ter, sim, enfermidades, pode ter problemas complexos, mas essa coisa que faz o sujeito penar, né? Penar mesmo. O sujeito que fica naquela situação, né? Então, vamos lá. Na verdade, e isso nós lemos no livro dos Espíritos, isso não está assim, né, tão difícil. Todos somos energias. Todos nós. Somos energias. Então, nossos braços, pernas, essa coisa vai sumir um dia. Cabeça, tronco, tudo isso vai desaparecer um dia. Vamos ficar só energia. Então, você imagina, e está lá também no livro dos Espíritos, né? Você imagina alguma coisa sem forma e que brilha muito. Isso somos nós lá no futuro. Só que tem um detalhe. Essa coisa sem forma, brilhante, que aliás, Allan Kardec pergunta até que cor que tem isso, eles falam mais ou menos igual o rubi. O rubi é uma cor muito interessante, é uma cor muito forte, é uma cor de nobreza, né? Então, a pessoa, eles disseram para Allan Kardec, olha, é mais ou menos parecido com o rubi. E aí, é uma energia, só que essa energia, ela é intelectualizada, ela é pensante. Em casos mais avançados, ela é moralizada. Então, é uma energia intelectualizada e atualmente intelectualizada e moralizada no futuro. Então é isso que somos. Somos energias. Então você vê, por exemplo, essa lâmpada, isso aqui,
é energia, mas elas não atingiram o nível que nós atingimos, é o nível pensante. Então essa brincadeira, ela começa quando nós fomos criados por Deus. Então Deus, naquele momento, criou ou um monte de filhos, a gente não sabe. É uma coisa que João Evangelista fala, não tente entender isso. Eu não tento entender. Porque realmente é muito estranho a gente querer saber como que Deus cria seus filhos. Mas uma coisa a gente sabe, ele cria a centelha. Essa centelha está inserido nela todo o DNA da criação. Não é do universo. O universo é a fichinha perto da criação. Então, todo o DNA do universo está nessa centelha. Vamos dar um exemplo disso aí. É quando a gente estuda outras diretrizes, né, do conhecimento, a gente começa a entender mais ou menos isso. Então, você imagina um novelo de lã, para ficar no nosso, né, prático para a gente. Se você pega a ponta da lã, você vai desenrolando, desenrolando, até que você chega lá no final, não chega? Então, é a mesma coisa. Nós estamos numa evolução em espiral, que se a gente voltasse, a gente chegaria lá na essência, que é Deus. Só que tem um detalhe. O caminho não tem volta. Então, não temos como voltar. Nos primórdios, né? A gente vai voltar a ele pela evolução e pela energia que nos levará até ele. Então, ou seja, nós somos espíritos que estamos renovelando a nossa psique para chegarmos a Deus completamente sábios, completamente amorosos. Então, isso é que é o nosso trabalho. Nós estamos fazendo isso. Isso demora, tá, gente? Demora, mas demora muito. Segundo alguns autores espirituais, nós estamos evoluindo há bilhões de anos. Só no homem, nós estamos há mais ou menos 7 milhões. Isso se a gente não é exilado. Né? Se eu vim nada primitivo, eu estou há 7 milhões nessa evolução de humano. Então, essa psique, a princípio, ela é montada pelo instinto. Allan Kardec trabalha isso no livro A Gênese, no capítulo 3. Instinto e a inteligência. Então ele vai mostrar que no princípio é o instinto. O que é o instinto? Então vamos lá. Você pega essa novelo de lã, até ele tomar pulsão para fazer esse trabalho por ele é, como diz, orientado e empurrado por uma força. E essa força é a força que emana da mônada, ou seja, da centelha. E aí vem a força divina, que a centelha é divina. Então, por isso que os animais não erram, as plantas não erram, só nós que erramos. Não, mas tem animais que erram, mas já são em níveis já bem mamíferos, né, bem superiores. Aqueles insetos, aquelas expressões do início, eles vão pelo instinto, eles não erram. Existem estudos, sabe, gente, a respeito de instinto, com grandes autores aí, fantásticos, que você fica assustado, tamanha é a beleza da criação. E aí, o que a gente faz? A gente fica preso à dorzinha da ponta do pé que está doendo. Aquilo me tira do rumo. Eu fico reclamando aquela dorzinha, e em torno de mim estão acontecendo coisas absurdas. Eu vou contar para vocês uma só. Tinha duas, eu não sei qual que eu conto. Vocês querem o da vela ou do predador e da presa? Qual que vocês querem? Hein? Da vela. Da vela? Muito bem. A gente nota que a vela, ela é colocada em lugares fechados, certo? Escuros. Geralmente dentro de templos. Templo católico, templo budista, templo, enfim, dentro de templos. Ou seja, locais sagrados. O que é sagrado? O sagrado é o que está dentro.
profano é o que está fora. Então a vela sempre é colocada no local do sagrado. Né? Então lá na igreja você vê aquele monte de vela, você vê vela no hinduísmo, no budismo e em outras expressões mais antigas. Muito bem. Então tem um animal que ele está passando mal. Ele está sentindo dor. E aí, o que ele faz? Ele sabe, por instinto, que a tal erva tal pode ajudá-lo. Então ele vai buscar essa erva. Instintivamente, ele é conduzido a isso. Geralmente, ele procura florestas para ele se aconchegar no sagrado. Floresta é sagrada, né, gente? É fechada. E aí, chegando lá na floresta, está cheio de remédios para ele. Toda a nossa medicação, ela é tirada, né, dos vegetais, das raízes, das ervas. Então, ele vai lá nesse local. Chegando lá, aquelas plantas, elas têm toda essa medicação. Existe, né, a fitoterapia, que é o estudo das plantas, né, os remédios colhidos das plantas. Não tem boldo, você toma carqueja, você toma não sei o quê. Então, é isso aí. Então, o animal chegando ali, ele vai observar que a floresta está em movimento. Qualquer ventinho está em movimento. E tem o raio do sol, que vai, de alguma maneira, entrando ali no meio daquelas folhas. Né? Então, quando esse raio entra, ele libera a energia que aquele animal precisa, por isso que está ali. Então, ele observa que ali, naquele momento que ele está buscando, ele vê que há uma flutuação de luz do lado dele. Aquela flutuação de luz é que está fazendo bem a ele. É o movimento das folhas, dos galhos, com o raio solar. Está liberando energia para ele. Então, ele está vendo aquilo. Então, isso vai sendo embutido na psique dele. Que toda vez que ele precisar de uma ajuda, ele tem que ter esse movimento de luz, essa luz em movimento. Lá na frente, ele cria a mesma coisa, ele cria a vela. A vela, a chama dela flutua. Então, quando você entra num lugar mais escuro, que vê a vela, aquela chama flutuando, aquilo na nossa psique dá uma certa tranquilidade. Por isso que os templos têm vela. Nada mais. Não é para iluminar defunto, não, tá, gente? É para curar. Os animais trabalham isso. Aí você fala assim, mas onde você tirou isso? Eu tirei isso do Joseph Campbell, que é um dos maiores mitólogos que esse planeta recebeu. Estudos dele, os estudos dele são muito aprofundados, então eu fiquei encantado com isso. Né? Então nós temos essas coisas todas para pesquisar. Os animais sabiam que aquele momento de movimento das folhas com o raio solar liberava a energia que ele precisava. Ele ia para lá para se curar. Então eles buscavam isso. Nós temos um estudo que a gente aprofunda um pouquinho mais nessa busca da medicação pelos animais. Então, quer dizer, tudo isso é nosso. Agora, o Senhor Jesus, ele fala uma coisa que é para a gente ficar muito assustado. Eu fiquei. No dia que eu peguei isso para valer, para isso, porque assim, você lê o Evangelho, né? Você lê. Agora, quando você pega para valer, você assusta com muita coisa. Aí ele falou assim, quer ver? Não vos preocupeis com o que vocês terão para comer e para vestir. Olhai os lírios do campo. Eles não tecem, e no entanto, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. E também olhai as aves dos céus, elas não plantam. E, no entanto, Deus as alimenta. Ora, se Deus faz isso para eles, que são tão inferiores a vocês, imagina o que Ele não fará para vocês. Por quê? Porque nós já passamos por um processo que eles ainda não passaram. Nós construímos a psique. Então, essa psique, ela tem que estar numa relação direta com a mônada divina. A psique, nós podemos imaginar um conjunto de coisas variáveis que formam a intelectualidade, a moralidade, que forma tudo que somos. O Jung chamava isso de si mesmo, é o que nós somos.
consciente, inconsciente, memória, ego inferior, ego superior, e aí vai. Então, o que acontece? Nós somos essa mônada, todos nós. Por isso que todos nós chegaremos a Cristo. Todos nós. Porque não tem como não chegar. Não existe caminho de volta. Se o espírito ficar estagnado numa fase dessa evolução, automaticamente ele é impulsionado para frente. Nem que seja por uma enfermidade, nem que seja por um processo difícil. No livro dos Espíritos, nas leis morais, a lei da destruição, os Espíritos conversando com Kardec diz, olha, é preciso destruir para renovar. Então, assim acontece conosco. Às vezes a gente tem que destruir uma condição conceitual para buscar outro entendimento, outra coisa. Então, como é que eu construo essa psique? Para que eu entenda o que Jesus falou. Brilha a vossa luz, vocês são superiores aos animais, então vocês são amplamente protegidos por Deus. Bom, então essa psique ela vai sendo construída a princípio pelos minerais, né? Você fica lá, a mônada fica lá no mineral e ela fica entendendo de cristalização de coisas, de automatização de coisas. Então ela está no mineral, ela está presa aos cristais, ela está presa a uma hierarquia molecular, a uma engenharia molecular, da qual ela não pode modificar. Depois ela vai para o vegetal. No vegetal, ela balança. Ela tem aquilo que a gente estava falando das árvores, ela tem a impulsão da natureza. Chuva, vento, sol, calor, tudo, ela tem tudo isso. Ela movimenta sem sair do lugar. O vegetal está preso a uma estrutura, dependendo em qual estado que ele esteja. Depois ele vai para o animal. Então ele aprendeu. A engenharia, né, molecular ensinou para ele que ele tem que estar ligado a uma estrutura maior, que é o universo. Depois ele começou a ter os movimentos. Então ele vai ter que movimentar. Aí vem o animal, ele se movimenta. A mônada vai se movimentando. Só que ela movimenta dentro da estrutura do universo e dentro da condição onde ela se encontra. Por exemplo, um inseto vai voar, né? Um bicho rastejante vai rastejar, até ela ir adquirindo forças maiores para chegar nos 4 ou nos 5 que o André Luiz comenta que são os mais evoluídos. Cavalo, asno, macaco, o cão, cavalo, asno e... como eu falei, né? Não são 4, macaco, cavalo, asno e cão. São 4. Segundo André Luiz fala, esses são os mais evoluídos. Por que eles são mais evoluídos? Porque eles já construíram uma série de movimentos, uma série de trabalhos, né, que construiu neles uma psique. Está tudo bem até aí, gente? Está chato isso para vocês? Está legal? Eu estou querendo explicar bem assim. Se vocês souberem isso, vocês não vão mais reclamar de que estão com câncer, se tiverem. Vocês vão falar assim, muito obrigado, meu pai. Eu falei isso uma vez lá no colégio, lá onde eu trabalhava, falaram que a moça lá, uma colega nossa, estava com câncer. Eu falei, graças a Deus. Quase que eles me lincharam. Quase. Foi terrível ter falado isso, não devia ter falado. Né? Mas é porque eu entendo essas coisas. E aí, você chega na psique, chega no homem. Até aqui, o instinto te ajudou a construir esse conjunto de movimentos. Então, você já construiu o cérebro automático, né, que chama cérebro reptiliano, já construiu o cérebro mamífero, quando a cria é lambida pela mãe. Então, é já o mamífero. O cachorro, o que o cachorro está fazendo? Ele está começando a entender de afetos. Mas entendam, ele não sabe de afetos. Ele só responde ao afeto que você dá para ele. Por isso que ele tem que ter um dono. O cachorro não sabe de afetos, não, gente.
Então tem pessoas que complicam isso aí, confundem. Não. Ele te responde o afeto que você passa para ele. Ele pega pela frequência. Você é muito amigo dele, então vai ser teu amigo também. Por frequências. Mas ele não deduz isso. Ok. Aí quando chega no homem, que fica legal o estudo. Porque agora nós vamos começar a chegar naquele ponto que o Senhor Jesus falou. Cumpriu-se o tempo. Ele fala em Marcos 8. Não, Marcos 1. Cumpriu-se o tempo. Qual o tempo da formação dessa pessoa? E como é que forma isso? Então vamos lá. Até então nós somos trazidos pelo instinto. A lei de Deus foi nos conduzindo. E à medida que a gente foi chegando nos animais mais superiores, a gente foi ganhando já um pouco de livre-arbítrio. Por exemplo, o lobo, né? Tem lá, são 12 elementos que formam uma tribo. Aí, se eles têm conceitos deles lá. Então, se um lobo errar, falhar, vou dar um exemplo, eles pegam uma presa, aí divide a carne para todos. Se um deles fizer, por exemplo, comer mais do que o outro, ele é excluído temporariamente do grupo. Ele só tem que ficar lá no canto. Nem a mãezinha dele pode interceder por ele. Ele fica lá até o líder, o alfa, né? Trazer ele de volta. Quer dizer, ele escolheu. Então já tem uma parte de escolha aí. Certo? Muito bem. Aí você chegou no homem. Então vamos pensar agora o homem. Nós, como nós somos. Então nós já chegamos no homem tendo um pouco de conhecimento, pelo instinto que a gente adquiriu. Por exemplo, se eu tiver com sede, eu vou buscar água. Se eu tiver com calor, eu vou buscar um lugar mais fresco. Né? Eu já sei essas coisas, eu já sei andar. Eu não preciso ficar contando passo. Eu aprendi isso há muito tempo. Então eu já conheço várias coisas pelo instinto. Agora eu vou desenvolver a minha capacidade de ação intelectual, que é o livre-arbítrio pleno, né? Pleno em termos. E aí começa a história linda. Por isso que Jesus falou, faça brilhar a vossa luz. Aí você pensa assim, então, o que nós temos na psique de mais importante? Nós temos a mônada, que é a centelha de Deus em nós. Nós somos essa centelha, ou seja, somos deuses. Somos filhos do Altíssimo, como fala o Salmo 82, somos filhos do Altíssimo e somos essa potência deífica que somos. Agora nós vamos trabalhar isso. Então eu sou tudo isso? Sou. Você recebe, por exemplo, um aparelho imenso. Chegou na sua casa e esse aparelho faz de tudo. Aí você tem que estudar o manual dele, né? Você tem para entender como é que aquilo funciona. Então agora o que nós vamos fazer? Como é que funciona essa história toda? Até aqui isso foi sendo acumulado em mim e eu não sabia como é que funcionava. Então eu já chego com esse conhecimento da locomoção, do automatismo, da busca pelas coisas melhores, de lutar pela minha vida. Né? Enfim, eu já chego com esse monte de conhecimentos. E aí agora eu começo o meu trabalho de autorrealização, para eu chegar a brilhar. Aí que fica bonito, que fica lindo. A primeira manifestação que nós tivemos depois do primata, que tinha o macaco, né? E aí depois nós viramos primatas, de um ramo, né? Dos macacos para os primatas, e a gente entra numa outra espécie chamada Australopithecus, que é quase um gorila, mas ele é mais aperfeiçoado. E aí a gente vai trabalhando isso aí. Vamos aprender a caminhar de 2 pernas, que a gente andava de 4. Vamos saber lidar, por exemplo, se eu andava de 4, toda a minha coluna estava na horizontal, não é isso? Agora eu vou verticalizar a minha coluna. Isso demorou 3 milhões de anos. Sabiam disso? Só para eu levantar do chão, porque aí na hora que eu verticalizo a coluna, eu tenho que estabelecer equilíbrios. E outra coisa, o ar que eu respirava vindo da terra, agora respiro vindo da atmosfera. Isso mexeu muito comigo. Eu tive que mudar muitas coisas, sabe? Até eu chegar a ser um Homo erectus.
Isso foi um trabalho que você fez. Todos vocês fizeram. Todos. Por isso que Jesus falou, não chame seu irmão de raca. O que é raca? É qualquer pejorativo. Você é um idiota, você é um imbecil, você é isso, você é aquilo. Não é nada disso. Essa criatura fez tudo isso. Em bilhões de anos de evolução, ela fez tudo isso. Ela pode não saber o quanto você sabe, mas ela chegará lá. Questão 767 do Livro dos Espíritos. A sociedade existe para que o que sabe mais ensine ao que sabe menos. E nessa interação todos crescem. Então Jesus falou, não chame teu irmão de raca. Você não tem noção do que ele já fez para chegar na condição humana. O que está arquivado na psique dele. Então lá na psique, nós temos algumas coisas que a gente vai trabalhar. Primeiro, vamos trabalhar o que é ego superior e inferior. O ego superior é a minha expressão de mônada. Então eu já tenho um avanço enquanto mônada, enquanto ser divino. Eu já tenho. Tudo aquilo que eu faço desinteressadamente para alguém é a expressão do meu divino. Por isso que Allan Kardec pergunta para os espíritos, questão 896 do Livro dos Espíritos, qual que é o vício que nós vamos demorar mais para nos libertar dele? Interesse pessoal. Porque quando eu trabalho com interesse pessoal, eu não atuo o divino, eu atuo o ego inferior. O ego inferior é uma representação pequena, simples, frágil, insegura da mônada. Então o ego inferior ele quer se mostrar. Não, eu existo, não mexe comigo não que eu te dou uns tapas na cara. Esse é o ego inferior. Eu não levo desaforo para casa. Sabe? Esse é o inferior. Porque ele é inseguro. Está tendo um mosquito lá dentro. Santa Maria Bárbara, o que eu tenho que fazer para não pegar o mosquito? É assim que a gente vem falando, né? Você morre de medo. A pessoa super medrosa, ele põe 7 chaves na porta. Morre de medo, desencarna, nossa, né? Fica apavorado no mundo espiritual. Porque ele não sabe nada, ele é muito inseguro, é muito frágil. Já a mônada, a ressonância da mônada que dá o ego superior, esse é forte, né, e seguro. Esse não tem medo. Então você vê esses grandes espíritos que estiveram aqui na Terra, né, fortes e seguros. Eles trabalharam o ego superior deles, ou seja, o ser superior deles. Então a maioria das pessoas estão no ser inferior, que é esse aí. Então tem duas mentes aí funcionando. Tem a mente do eu superior, do eu divino, e tem a mente do eu inferior. Nós estamos atuando 90% das pessoas com mente inferior. 90%. Essa mente inferior, ela é egoísta e orgulhosa. Por que ela foi orgulhosa? Porque um dia ela teve que mostrar que ela existia. Batia no peito, né? Eu existo. Tá. E aí ela então começou a se fortalecer nessa proposta dela para com ela. E isso nós chamávamos de orgulho. Que agora será modificado pela humildade. Eu não preciso mostrar para ninguém que eu existo. Eu existo, acabou. Eu não preciso ficar mostrando para as pessoas. Antigamente eu tinha que mostrar. Eu tinha que ser forte, eu tinha que ser líder, eu tinha que ser alfa. Agora não, agora sou eu, dentro da minha estrutura, que eu consigo ter aqui. E o egoísmo vai dar lugar à caridade, ou seja, ao invés de eu prender, que me atola de coisas, eu dou, que me liberta e me faz crescer. Quando eu dou alguma coisa, eu tiro galhos que estão prejudicando a mônada de crescer. Quem disse isso foi Jung. Ele fala que quando você doa alguma coisa, é como se você estivesse tirando galhos que estão perturbando o crescimento do eu superior. Aí você lê no Evangelho, segundo o Espiritismo, o que será lá? Fora da caridade não há salvação. Entenderam agora por quê? Você se salva. Porque você tira as coisas que estão te perturbando o crescimento.
Entendeu? Então, a caridade é isso, eu estou me libertando. Não foi do óbolo da viúva? Aquela senhora que deu lá o que ela podia oferecer, que era o que fazia falta para ela, ela estava doando, ela estava entregando. Deus vai me sustentar, eu tenho certeza. Então, a gente vai modificando de orgulho e egoísmo, que é do ego inferior, para a humildade e caridade, que é do ego superior. Por isso que o Espiritismo trabalha esses dois termos. Para que a gente possa ir abandonando gradativamente essas propostas infelizes do ego inferior, inseguras e frágeis. Poxa, se eu vivo no universo criado por Deus, se eu interajo com esse universo o tempo todo, eu vou ter medo de quê? Só de mim, das minhas más ações. Aí sim. Mas medo do ladrão que vai me pegar, medo do sujeito que vai me matar, se o ladrão me pegar, eu que atraí o ladrão. Eu tinha uma dívida, eu tinha que pagar a dívida, eu atraio quem vai para quem eu vou pagar. Então ele me rouba R$200. Né? Então era o que eu devia. Vai com Deus, leva. É isso, cara. Se o sujeito me mata, dá um tiro na minha cabeça. Eu devo ter feito isso com alguém. Né? Então eu trago essa marca, eu preciso me libertar dela. Então a vida passa a ter um outro sentido. Agora vamos tentar entender, então, nós já falamos sobre o ego superior e o ego inferior. O ego superior é a ressonância da centelha divina que somos. Que nós somos isso, nada mais. Centelhas divinas. Então, a ressonância da centelha divina. Então aí é tudo paz, é tudo serenidade, é tudo harmonia, é tudo conhecimento, é tudo amor. A ressonância do ego inferior é tudo orgulho, egoísmo, ciúme, traição. Todas essas coisas que a gente ouve por aí. Uma pessoa trai, por exemplo. Ele está traindo quem? A ele. O que a sociedade meio simplesinha que nós temos entende? Se o homem trai a mulher, coitada da mulher, que foi traída, não é assim? Ao contrário, coitado do cara que traiu. Se a mulher não traiu, ela está no exercício da liberdade dela de agir. Então, ela não é coitada. A mesma coisa, a mulher traindo o homem. Coitada dela, não do homem, que agiu dentro da lei. Então, esses detalhes, a gente não para refletir nisso. E fica taxando, né? Coisas erradas. Isso é do ego inferior. Lá no inconsciente é que vão arquivando tudo aquilo que a gente fez, desde a saída de Deus até agora. Nós temos tudo arquivado. Aquilo que foi bom, que nos sustenta, fica. Aquilo que não vai nos ajudar, tem que sair. Sai como? Muitas vezes por enfermidades. Porque são pacotes de energias, né? Então esses pacotes interagem. Mas vamos lá. Teve um psiquiatra do final do século passado. Eu sou apaixonado com psicologia, tá, gente? Mas eu prefiro Jung. Desculpe Freud, né? Desculpe Charcot, Adler, desculpe essa galera toda. Mas eu sou mais o Jung. Né? Mas esse senhor, ele era freudiano. Mas eu gosto dele, porque ele fez uma releitura de Freud. Ele não seguiu piamente Freud, né? Ele fez uma releitura. Ele viveu na França, metade do século passado, um pouquinho antes, né, da metade, ele desencarnou já, chamado Jacques Lacan. Eu não sei se vocês já ouviram esse nome. Né? Jacques Lacan. Então, Lacan, ele era meio maluco, sabe? Mas ele tinha umas coisas muito interessantes. Então, ele falou assim: o inconsciente se estabelece por linguagens. Então, nós temos linguagens em nós desde quando saímos de Deus. Nós estamos todos com linguagens. Então, por exemplo, eu tenho a linguagem do automatismo, eu tenho a linguagem do mundo que eu vivo,
eu tenho a linguagem das pessoas com as quais eu convivo, eu tenho a linguagem dos meus principais afetos. Isso está tudo guardado comigo, interage comigo, que é a consciência. Ele interage. Eu encontro com uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, a linguagem chega. É teu amigo de infância, abraça, aí você vai lá dar aquele abraço, assim, encontra uma pessoa muito querida, então ele interage em linguagens. Só que essas linguagens, ela tem 3 fatores essenciais que nós precisamos saber. O primeiro é o seguinte, essa linguagem, ela pode ser talhada pelo imaginário. Então eu falo assim, quer ver? Eu vou montar uma firma e essa firma vai me fazer ficar muito rico. Mas eu não faço uma pesquisa de mercado, né? Eu não sei se eu tenho capital de giro para aguentar os primeiros meses, né? De aluguel, de comprar os produtos. Então eu não faço nada disso, eu vou na imaginação, eu vou no sonho, eu vou naquela ilusão. Então eu vou fazendo isso. É a linguagem imaginativa, que é um perigo essa linguagem, que é muito própria do ego inferior, aquele que quer vencer com pouco sacrifício, né? Com o menos sacrifício possível. Então tem que tomar cuidado com isso, porque isso está latente em nós. Então vamos pensar o seguinte, quando eu era um animal, quando eu estava no animal, que eu tinha fome, eu sabia que em tal lugar assim tinha aquilo que eu precisava para saciar a minha fome. Então eu ia lá e saciava. Então eu não sabia das dificuldades que a natureza às vezes tem. Por isso que quando nós chegamos, os animais também vivem isso, mas quando nós chegamos nas primeiras manifestações de homem, nós fomos nômades, sempre buscando onde tinha alimento. Para a gente entender que não é tão fácil assim. Você tem que trabalhar para você construir. Então a gente saiu da caverna e foi procurar onde que tinha ambiente propício, não estava muito quente, nem muito frio, onde que tinha alimento. Então, nós começamos a criar essa possibilidade. E aí nós começamos, quando chega mais no homem, ele começa a achar que é tudo fácil. Ah, isso aí, não esquenta a cabeça com isso não, eu resolvo isso. Não resolve nada. Surge um problemão. Aí alguém fala para você assim, o teto está caindo, dá para você resolver isso para mim? Chá comigo. E não vai aparecer para resolver. É a linguagem imaginária. Eu penso que consigo, mas não consigo. E muita gente vive assim, tá? Muita gente. Muita mesmo. Vive nessa linguagem imaginária e dá tanta decepção para as pessoas, né? Poxa, eu confiei tanto e a pessoa me deixou na mão. A outra linguagem é a linguagem simbólica, que essa é muito legal, sabe? Ainda é perigosa, mas é legal. O que é um símbolo? O símbolo é o seguinte, eu sei que isso aqui serve para eu tomar água, uma das servidões disso aqui. Então eu tenho sede. O que eu penso? Um copo. É o símbolo que vai me tirar a sede. Então esse símbolo ele me dá um encaminhamento, né? Então Jesus usou os elementos, né, que tinha na época. Pesca, que ele usou mais? Pesca, rede. Ele usava muito aquele negócio das parábolas dele. Ele contava, né, talentos. Ele sempre buscava os elementos próprios da época para ficar fácil para as pessoas por causa da linguagem simbólica que ele usou. Então ele fazia. O reino de Deus é semelhante. Aí ele usa a linguagem simbólica. O reino de Deus é semelhante a um pai que tinha que dividir as terras. Aí começa a contar uma história. Então você vê que ele usou os elementos que estão no imaginário deles, na psique deles. Então é a nossa linguagem simbólica. Às vezes a gente se perde muito nela. Eu perdi uma namorada, né? Ela era muito linda. E geralmente quando você é deixado por alguém, você quer um substituto quase que de imediato. Para não deixar você entrar em depressão. A famosa fossa, né? Então você busca qualquer pessoa e acha que ela é tão bonita quanto a namorada que você perdeu. Então você cria um símbolo para aquela pessoa. Aí vive um tempo com ela e fala, caramba, não tem nada a ver com a outra, e ó, vai embora.
Por isso é que eu dou esses desencontros que a gente vive aí, a linguagem simbólica. A gente tem que tomar cuidado. Ela é interessante, eu gosto da linguagem simbólica, porque ela resume, ela sintetiza uma ação. Se eu falo assim, se eu falo para você assim, pega uma maçã para mim, até você imaginar uma maçã, né? Demora. Não, simbólico da maçã já está pronto. Você vai lá e pega a maçã. Então a linguagem simbólica, ela é uma síntese do elemento que você precisa. E todos nós precisamos disso. Depois Lacan vai trabalhar a linguagem real. Essa que é a mais complicada, né? Por quê? Porque eu tenho que analisar tudo com realidade, sem perder, né? Sem perder o lúdico dessa história. Então alguém fala assim, quer ver? Olha, vai chegar uma pessoa na sua vida e vai transformar a sua vida. Você vai na cartomante, né? A cartomante fala assim, vai aparecer uma pessoa na sua vida e vai transformar a sua vida. Você entra no êxtase do imaginário, não é assim? Só que a danada vem para atrapalhar pra caramba a sua vida, vai modificar a sua vida para pior. Aí você não analisa, mas vai modificar para quê? Para melhor ou para pior? E no pior, aí você faz uma análise, eu preciso viver isso? Ou é um acidente de percurso? Então isso, a linguagem real é quando eu analiso tudo. Chegou para mim, eu vou analisar tudo. Então naquele momento, na linguagem simbólica, eu não tenho ídolo. A linguagem simbólica tem muito ídolo. Nossa, foi o Renato que falou, meu filho. Você vai discutir com o Renato? Isso é simbólico. Não é assim? Na linguagem real, não. Não tem ídolo. Não, o Renato fala muita coisa boa, mas também já vi fazer umas coisas que não são legais. Aí você fala assim, então eu acredito, mas analisando. Vamos ver o que está falando. Então não tem ídolo. Linguagem real não tem ídolo. Se você gosta de ídolos, você pode se dar mal. O ídolo, gente, é aquela pessoa que faz o que eu gostaria de fazer. Só que ele é ele, eu sou eu. Nem sempre eu vou fazer, ele vai fazer como eu gostaria. Então Jesus ia por uma estrada, né? E ele vence uma curva com os apóstolos. Aí veio uma senhora e se ajoelha nos pés dele. Senhor, vós sois o Messias esperado. É aquela coisa toda, né? Aí Jesus ficou olhando para ela assim e falou para ela assim, levanta daí. Eu não quero idólatras, eu quero trabalhadores. Então, Jesus, a gente não pode fazer de Jesus um ídolo. O que ele disse que ele é? Ele falou que ele é. Chamar ele de bom. Ele falou, não sou bom não. Bom é Deus, que criou tudo. Eu sou mestre. Então, Jesus não é o nosso ídolo. Jesus é o nosso mestre. Então, quando eu uso essa linguagem, quando eu uso essa linguagem de idolatria, eu vejo no movimento espírita, gente. Tem orador aqui que eu vou te contar, né? Só de falar o nome dele a pessoa arrepia, né? Assim, eu fui fazer uma palestra no Rio um dia, né? Em Vila Isabel. E na volta eu peguei, lá no Rio você tem que pegar carona. Então você tem que saber muito lidar com os modais do Rio, né? Senão você não sai do lugar lá. E aí na volta uma família me deu uma carona. Santa Isabel da Tijuca, onde que eu ia, era pertinho, mais pertíssimo, mas demorava um pouquinho. E aí estou lá. Aí a dona sentada na frente, parece que ela era filha do dono lá do carro, né? Não, de uma mulher que estava dirigindo, que acho que é a mãe dela. Aí ela começou a falar, gente, vocês estão sabendo? Aí eu estou olhando, eu gosto muito dessas coisas, eu adoro isso. Isso para quem escreve é maravilhoso, você cria personagens maravilhosos com isso. Você está sabendo quem vai fazer palestra lá no centro? Como é que chama aquele centro? Esqueci, lá de Botafogo? Aí eu fiquei assim, nossa, deve ser supra-sumo, né? Aí ela falou, gente, vocês não têm noção.
Ele vai estar lá. Que a gente não pode perder, porque não sei o quê. Até aí tudo bem, né? Às vezes a pessoa se sente bem e aprende, né, com aquela pessoa. Só que aí veio um complemento. Ele é muito gato, né? É muita mulherada atrás dele, eu tenho que chegar primeiro. Esse é o ídolo, gente. Esse é o ídolo. Eu escrevi 200 peças de teatro, fiz 2.500 apresentações, trabalhei com mais de 500 instituições. Eu pedi a Jesus, eu não quero ficar famoso. Eu não quero. Isso é um perigo. Eu faço meu trabalho escondidinho. Quantas vezes em apresentações gloriosas que nós fizemos, né, para multidões, os atores lá, eu escrevi o texto, dirigi e produzi. Eu lá no cantinho, ninguém sabia quem eu era, porque eu não deixava nem falar meu nome. Os atores é que ganhavam todas as glórias. Né? Então, você tem que tomar cuidado, porque você idolatra, às vezes, a pessoa errada. Idolatria já é ruim, ainda você idolatra a pessoa errada. Então, cuidado, não vai por isso. Né? Vai pelo conhecimento que a pessoa transmite, pelo que ela pode estar te ajudando, mas não como idolatria. Então, nossa psique, ela tem que acostumar com essas linguagens, para depois ela ganhar a linguagem real superior, que é a linguagem do conhecimento e a linguagem do amor. Aí nós chegaremos a um ponto que não terá mais volta. Como diz os chineses, você encontra o Tao. Você chegou no Tao, nunca mais você se perde. O que é o Tao? Caminho. Quando você encontra o seu caminho de volta para Deus, ninguém te segura mais. Nada, absolutamente nada. Então, brilhar a luz é quando você busca esses entendimentos e vive isso. Então Jesus falou, brilha a vossa luz. Vocês são luzes. Agora vocês empanam essas luzes com tanta mistificação, com tanta atitude errada, que só vai botando trevas na sua mente. Você vai trabalhar sua mente inferior, que é trevosa. Então a pessoa quer prejudicar o outro, quer matar, quer roubar, quer usar do outro de objeto, e dá esse problemada toda. Então, brilhar a luz é você se voltar para a centelha que você é. Quando você se volta para ela, nada te abala. Nada. O Senhor Jesus sabia de tudo que aconteceu com ele, que ia acontecer, e nem por isso ele se abalava. Na cruz pregado, ele fala perdão. Perdoa esse povo aí. Ô mãe, tá teu filho aí, teu filho, tá tua mãe aí, tá? Eu estou indo embora, mas eu estou cuidando de vocês também. Ô Dimas, não se preocupa não, hoje mesmo você vai para o paraíso. Vocês para um lugar melhor. Eu estou com sede, eu estou com vontade, estou com sede de quê? De almas que brilhem. Aí o idiota lá desculpa ter falado essa palavra, né? Do soldado botou vinagre na boca de Jesus. Olha que coisa séria, né? Depois ele fala assim, poxa, meu pai, como o Senhor me glorifica, né? Que a tradução falou errado. Meu pai, porque me abandonaste, não tem nada a ver. Lama, abactane. Abactane é glorificar, sabactane é abandonar. Então eles entenderam que Jesus está repetindo o Salmo 22 da Bíblia, né? Que é, Senhor, porque me abandonas. Então eles acharam que Jesus se sentiu abandonado. Pelo contrário, ele falou lama, né? Lama, abactane, como o Senhor me glorifica. Depois ele fala, está tudo feito, tudo pronto, estou indo. Consumado és, né? Tudo está terminado. Aí ele fala, Pai, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Gente, é isso. Me pediram aqui para explicar eu, ego e self. Vamos lá. Eu é a individualidade, tá? Individualidade, todos nós somos individuais e temos uma personalidade. Então tem gente que fala assim, nossa, fulano tem uma personalidade forte, eu estou correndo dele. Porque personalidade está ligada a ego inferior. Persona é máscara. A pessoa usa uma máscara, isso é persona.
Hoje eu estou carinha boa, amanhã eu vou no cemitério, faço a cara de doente, faço uma cara de triste, depois eu vou na festa, faço uma cara de alegre. Eu não tenho um equilíbrio. Eu estou assistindo um filme de comédia, estou morrendo de rir, daqui a pouquinho chega um telefone, que meu pai morreu, começo a chorar. Isso é persona. O indivíduo, a individualidade, ela não faz isso. Ela procura entender todas as situações. Ela analisa todas as situações. Individualidade vem de indivisível. Então, é a centelha, que é indivisível. Então, isto é o eu. Tá? Esse eu indivisível. Esse eu que está aí na luta. Ego é a ressonância. Sempre que você pensar em ego, você pensa em ressonância. Ou você está ressoando a centelha divina, aí o ego superior, ou você está ressoando a persona que você utiliza para viver no mundo, é ego inferior. Entendeu? Então, ego é isso. É uma expressão do eu. É uma ressonância do eu. Então, você chega para uma pessoa, ou você conhece uma pessoa, você identifica, né? Aquela pessoa é a pessoa do bem. Ela não faz mal para ninguém, ela está sempre ajudando, está sempre trabalhando. Porque também não adianta esconder no lugar para não fazer mal para os outros. Você tem que lidar e ser bom. Então, esse é o ego superior. Self é uma expressão que vem do alemão chamado Otto. Não sei, o nome dele eu não sei não. Até Jung estudava muito ele. Ele que criou essa expressão self. Self significa sujeitis, ou seja, sujeito, que na verdade é individualidade também. Então, self é um ajuste alemão para individual. Então, a mesma coisa. Self, individualidade, self, eu, mônada, tudo é a mesma coisa. Tá? Então, eu sou eu, individualidade. Cada um de vocês são individuais, tem a sua proposta de individualidade. O ego é a ressonância, de onde você põe mais seu coração. Se você ainda é daqueles que faz essas coisas erradas aí, nesses vícios, então o teu ego é inferior. Você vai ter que vencer essa inferioridade. Gente, a cerveja é tão ruim, mas é tão ruim que ela é servida gelada. Você sabe por que ela é servida gelada? Eu pregava isso para tudo quanto era lado. Eu não sabia cientificamente a resposta. Mas eu falava. A semana passada eu descobri, né? Eu assisti um documentário que explica por que você serve bebida gelada. Às vezes, né? Porque são coisas ruins, de sabor horrível. E o gelo, ele camufla o sabor horrível. Gente, isso foi de uma moça que trabalha lá na França com aquelas vinícolas, né, de alto nível. Está falando sobre vinho. Tem vinho que você serve gelado porque ele é tão ruim, mas tão ruim, tão mal feito, que você engana a pessoa pelo gelo. É a mesma coisa da cerveja. Né? A cerveja ela é tão ruim, ela é tão estranha, ela é tão amarga, que se beber a cerveja sem ser gelado, a pessoa não aguenta. O gelo camufla o sabor. Ainda tem aquela coroa, né? Espuma, que ajuda a camuflar mais ainda, que cria um imaginário, que eu estou flutuando nos néctares dos deuses, da imagem simbólica. Né? Tudo tem que ser analisado, gente. Então, os vícios, eles são todos camuflados de muito bom. Mas tem que analisar, tem que aprofundar, para você saber por que você usa aquilo. Onde que está o simbólico daquilo para você. Que você aceita e usa. Cigarro, né? Drogas, sexo sem nenhuma responsabilidade, sabe? Tudo isso tem que ser combatido. A fofoca, né? Todas essas coisas. Ficou claro quem perguntou? Eu, ego e self? Tranquilo? Então, gente, é isso. Vamos brilhar a nossa luz? Vamos parar de ficar dando atenção para a persona. Vamos ser nós. Naquele momento que eu falo assim, agora assim, quem é você? E eu falo isso quase todo dia para mim. Quem é você? Aí eu começo a me analisar. Os atos que eu... Santo Agostinho falou para a gente fazer isso. Aí eu começo a analisar o que eu fiz durante o dia. Quando eu fui ego superior e ego inferior. Pior que o ego inferior ganha sempre. Né?
Aí você tem uma proposta de melhorar para o dia seguinte. É isso, ou a gente faz isso e brilha a nossa luz, ou vai ficar aí pelejando, né? Não nessa terra, que não tem mais jeito não. Vamos ter que ir para um outro mundo desse, mas tudo é de Deus. Vai ser ruim na dessa, né? Lá não tem pão de queijo, lá não tem broa, lá não tem cafezinho, lá não tem dentifrício para escovar o dente, não tem maquiagem, né? Nada disso. Lá, meu filho, se você quiser ficar melhorzinho, põe uma lama lá e fica, deixa a lama fazer efeito. É isso. Aqui é melhor, né? Agora o pior nem é isso, o pior são os afetos que ficam. Te dá uma saudade que você não sabe do quê. É o afeto que fica. O afeto não pode contigo. Se ele progrediu, ele vai contigo. Aí você sente aquele negócio, eu perdi um paraíso. Meu paraíso perdido. Muitas vezes são os afetos que ficam.